Fala de Pirona, está começando mais o de Pironicast, seu podcast da área da saúde. Eu sou o Pedro. Eu sou a Camila. E como vocês que estão assistindo por vídeo notaram, a gente está aqui num ambiente diferenciado, porque hoje a gente tem um convidado diferenciado para falar sobre um assunto diferenciado. Quem é que a gente está hoje aqui, Camila? Será que o nome dele é Henrique? É o professor Doutor Henrique Barros. Tem um carinho que chama ele meu amigo também, né? Viajamos juntos para o Chile, eu fui monitor dele em anatomia. O professor, ele é cirurgião bucomaxilofacial. Ele hoje é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia. Além de um currículo extenso, como podem ver aqui. Um currículo extenso. Um episódio pra gente um episódio falar só sobre o currículo. dele. E assim, o assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o curso que o Henrique está organizando nos Estados Unidos, que é o Anatomy in USA, com esse sotaque americanizado mesmo. Professor, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Pirona, nesse estúdio diferenciado que a gente está gravando hoje. Seja muito bem-vindo. Bom, gente, para mim é uma satisfação, né? Poder estar aqui com pessoas amigas, com pessoas queridas, para conversar sobre um tema que também é muito interessante, que eu gosto de conversar, principalmente nessa forma, né? Então, de um podcast, de uma forma mais irreverente. Então, para mim é uma satisfação poder estar aqui, poder contribuir, fazer um pouco da divulgação desse projeto, né? Que a gente encampa mais um ano com ele. Então, para mim é uma satisfação poder estar aqui participando, né, desse de PironaCast, que já é sucesso aí e cada vez crescendo mais. Então, o professor Henrique é muito especial na minha história também, né? Eu fui monitor dele durante um ano. Me aproximou da anatomia, assim, questão de postura também. O professor Henrique é diferenciado, vai ser um episódio legal. Tá deixando a cadeira agora, né, Pedro? Tô deixando a monitoria agora esse ano. Não deixa, né? Monitor não deixa uma nunca. Vez pra Não, mas tem uma outros vez projetos aí, a né? gente acaba englobando outros projetos e a gente acaba ficando, porque a gente tem esse processo de preparação do aluno. Então, um ano, curricularmente, é muito pouco. A gente faz uma preparação, quando o camarada começa a decolar, quer dizer, já não pode mais ser monitor nosso, já vai para outras áreas, e aí eu digo, não pode ser assim não. Então, ele pode não estar oficialmente, mas está dentro de vários outros projetos. Não, o que precisar, pode contar. Então, Camila, vamos falar um pouco sobre o curso, né? O nosso bate-papo sobre isso é um curso super interessante, que gera curiosidade sobre tudo, né? Acima de tudo isso. E quer perguntar ao professor Henrique assim, sobre o curso, Camila? O que é esse curso de anatomia lá em Orlando, na Flórida? Isso. Longe, viu? Então, mas às vezes é mais fácil ir para a Flórida do que até para alguns lugares aqui no Brasil. Mas eu vou fazer aqui um pequeno retrospecto, né, para você entender o que é essa dinâmica do curso que a gente está realizando esse ano. Dentro de anatomia, você tem o estudo anatômico que é secular, né? Sempre foi muito importante. A gente vê aí as obras renascentistas, quanto evoluíram a respeito de um projeto de dissecção dos gastistas. Então eles se preocupavam em dissecar, em estudar as estruturas corporais para poder retratarem melhor, cada vez mais, a sua arte. Né? Os próprios profissionais de saúde, então cada vez mais tentando entender o funcionamento do corpo humano. E aí o estudo no cadáver sempre foi a maior das possibilidades disso. É o que nos aproxima mais do que a gente vai ver no dia a dia. Numa sala de cirurgia. Numa sala de cirurgia, na sua prática diária. Só que a gente tem uma dificuldade justamente com, entre aspas, essa matéria-prima. Perfeito. Não é um material que você vai numa loja, eu quero um desse, me dá 2 desses, embrulha 3 desses na promoção. E hoje a gente percebe isso até nas maioria das faculdades de medicina. A maioria dos estudos anatômicos são feitos em peças de plástico. Então, assim, faz muita falta, né? Diferente. Faz muita falta. E aí, assim, esse detalhe, Pedro, justamente foi uma alternativa que a indústria observou, porque uma vez que a gente não tem uma quantidade de cadáveres que são doados, esses cadáveres que a gente estuda nas universidades, eles provêm de doação. Seja de uma doação espontânea do cidadão ou de uma doação estadual. Assim, quando eu falo do Estado, não só necessariamente do Estado de Alagoas ou do Estado, mas do governo, né? Perfeito. Ele faculta, a lei faculta
que eles possam ser doados a instituições. Aqui no Brasil, a gente tem um problema ainda muito sério com isso, porque culturalmente a gente tem esse apego ao corpo. Então, não, quando morrer, eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Você vê que a gente tem dificuldade para doar sangue. Perfeito. Quem dirá para doar seu corpo, né? E isso é um programa que a gente, inclusive, dentro da Sociedade Brasileira de Anatomia, a gente tem estimulado bastante. Hoje já existem várias universidades no Brasil que trabalham só com corpos doados espontaneamente. Legal. Mas ainda é muito pouco. E lá nos Estados Unidos, e em alguns outros países também, isso é muito mais comum. Porque faz parte da filosofia, né? Você vê que, por exemplo, se você tem aqui um ente da sua família que envelhece, a gente normalmente traz para dentro de casa para ajudar a cuidar. Isso. Lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, não tem isso. Eles vão para institutos, lá eles, por exemplo, nos Estados Unidos eles chamam de hospices, Sim. onde são lugares de tratamentos terminais ou de cuidados paliativos. Os asilos, né? Os famosos asilos. Não são, na verdade, asilos. Porque quando a gente fala asilo, a gente pensa num lugar que fica lá só o velhinho lá. Chama casa de cuidado, né? Então, lá ele vai ter os cuidados paliativos, mas também tem uma interação com, por exemplo, terapia ocupacional, com fisioterapia, com enfermagem, com todos os cuidados necessários, que não são mais dos familiares. E aí essas pessoas, justamente por não terem esse apego necessariamente ao seu corpo e entenderem essa forma altruísta de ajudar, de como ele pode ajudar, então eles têm uma quantidade de doação absurda. Cada instituto desse, eles recebem 200, 300 corpos ano. Né? É muito em relação aqui ao nosso país. Né? Então a gente tem a possibilidade de realização desses cursos com maior facilidade lá nos Estados Unidos, primeiramente por conta disso. Segundo motivo é porque a infraestrutura que eles oferecem, justamente pelo acesso à tecnologia, à questão de importações, de produção de equipamentos, tudo isso faz com que eles tenham uma facilidade muito grande em poder oferecer. Você vê que lá no centro que a gente vai realizar, eles têm 4 robôs da Vinci para treinamento. Para quem não sabe, não é para cirurgia. É a cirurgia robótica, né? Que Isso. Aqui no nosso estado de Alagoas só temos um robô da Vinci, né? Isso. Uma faculdade tem 4. Não, mas não é. Veja só. A gente tem um aqui dentro de um hospital para oferecer o serviço cirúrgico. Que é Perfeito. privado. Não para treinamento. Verdade. Não para treinamento. Lá é um dos institutos e que dentro dos Estados Unidos tem dezenas. Então, assim, só dentro desse instituto são 4. Eles têm aparelhos de laser cirúrgico em grande quantidade para treinamento. Então, é a forma que eles lá também, nisso eles têm a condição de simulação em cadáver, porque lá o rigor é muito maior. Aqui no Brasil, o aluno ele já começa a experimentar o atendimento ao próprio paciente. Era isso que eu ia dizer. Isso a gente fora, treina no paciente, praticamente, né? Inicialmente. Fora do Brasil, isso não é tão comum. Então, isso, por um lado, nos dá uma expertise, que nos coloca muitas vezes na ponta para discussão e para resolução de casos, mas, em contrapartida, limita muito o nosso treinamento do dia a dia. Então, lá a gente tem essa facilidade. Então, desde 2014, eu venho coordenando cursos que a gente realiza normalmente anualmente, às vezes semestralmente, mas como é um projeto grande, é um projeto que a gente tem que desenvolver durante todo um ano. Perfeito. Não é simplesmente, vou marcar uma viagem, vou lá e faço isso, né? É um projeto muito robusto, que envolve muita gente, que seja como professores, seja equipe de apoio. É uma quantidade grande de alunos, a gente leva 100, 150, 200 alunos, já chegou a levar num dos anos para esses cursos. Então, assim, não dá para a gente fazer toda hora. E a gente sempre fazia pelo menos uma vez ao ano. Quando veio a pandemia, então a gente teve que, logicamente, parar, como tudo que parou. E no pós-pandemia, a gente ficou pensando numa forma de reestruturar esse curso. A gente tinha um produto que a gente já entendia que era um produto bom, mas que, como tudo, a gente pode aperfeiçoar. Perfeito. E aí foi a ideia do projeto desse ano, que já traz junto consigo um grande agregado de coisas que a gente já foi associando ao curso, aprimorando,
E aí não é só mais o curso lá nos Estados Unidos. Sim. O curso já começa aqui. Perfeito. Né? Tem um preparatório, tem tudo isso que a gente vai... Acho que durante o podcast a gente vai falando mais sobre isso. Professor, a gente acabou falando um pouco que lá tem uma disponibilidade maior de cadáveres, também tem mais equipamentos, mas assim, o que é que a gente faz lá? O aluno, ele está investindo no curso, o que é que ele vai realizar lá em cadáveres, com a tecnologia de ponta, no instituto de ponta? O que é que esse investimento está gerando para o aluno? Qual é a experiência dele lá? E onde é esse curso lá? Isso. Então, primeiro, esse curso, esse ano, nós estaremos realizando no Nicholson Center. O Nicholson Center é um centro de treinamento da Universidade Adventista da Flórida. Então, é um curso vinculado ao Florida Hospital e à Faculdade Adventista, que tem esse centro de treinamento lá que é magnífico. Então, esse ano estaremos fazendo lá. Já realizamos em vários outros lugares, inclusive em outros estados, mas sempre a Flórida tem um atrativo muito maior, né, para nós brasileiros. Né? O pessoal tem a Disney, tem os outlets, tem é mais quente. A questão do clima, tem a questão do idioma. Então, assim, apesar de estar nos Estados Unidos, né, brasileiros, um local de brasileiros. A Flórida é basicamente o que você mais vai ver é brasileiro e latino. Verdade. Né? Então, às vezes até brinca, eu digo, a coisa mais difícil é você falar inglês às vezes aqui. Né? Quer aprender inglês não, vá pra Flórida. É muito comum você conversar com um vendedor de loja e você no meio da conversa percebe, você é brasileiro? Você é brasileiro. Então, é um lugar de predileção. Mas a gente já realizou cursos no Texas, no Mississippi, em Nevada, lá em Las Vegas. Então, assim, tem vários outros institutos. Só que esse curso maior de anatomia, como um foco também é muito voltado para não só para o acadêmico, mas é um foco, vamos dizer assim, primário nosso, porque a gente tem professores, tem profissionais que nos acompanham, mas o foco maior é nesse público acadêmico, justamente por conta dessa necessidade na formação dele. E aí, por conta desse aspecto todo, a gente pretere a Flórida, né? E aí temos alguns institutos também lá na Flórida, e aí nesse ano nós vamos estar realizando lá no Nicholson Center. Como você perguntou, qual é o diferencial? Hoje, a gente tem primeiro de tudo uma grande preocupação. Hoje, no Brasil, 19 milhões de brasileiros anualmente sofrem por erro médico. Sequelas por erro médico. Isso é um dado alarmante. Né? Se você imaginar que de todos os pacientes que são atendidos no Brasil, 19 milhões sofrem de erro médico e mais de... deixa eu só conferir aqui o dado para não falar o dado errado, mas eu tive até a preocupação de anotar isso aqui. Perfeito. Veja só. Aliás, tá vendo? Eu já ia passar um dado errado. Dos 19 milhões de pessoas tratadas em hospitais do Brasil por ano, 1,3 milhão passa por negligência ou imprudência durante o tratamento. E desses, 55 mil morrem. Todos os anos. É uma morte a cada 6 minutos. Você imagina que dado absurdo que assim, durante o nosso podcast, quantas pessoas vão estar morrendo por erro médico? E a maior parte desses erros médicos acontecem por falhas na formação profissional. Então, o cara que não estudou adequadamente a anatomia, o cara que não estudou adequadamente a bioquímica, que não estudou adequadamente as matérias básicas, isso às vezes para o aluno é um pouco difícil porque ele quer, né, estar logo na sala de cirurgia, só que ele esquece que para estar na sala de cirurgia eu tenho que ter minha base primeiro. E aí quando ele começa a ter essa dificuldade na vida profissional, ele vai dizer, caramba, eu tenho que remar de volta. Isso. E aí, por isso que eu disse, é um curso que é muito voltado para o acadêmico, mas a gente tem um número grande de profissionais que nos acompanham, de professores que nos acompanham, porque sentem essa necessidade no seu dia a dia. E são pessoas que se preocupam com o seu paciente. Perfeito. Que é o nosso foco principal. Então, primeiramente, qual é o grande objetivo do curso? A gente tentar dar uma melhor formação para esses futuros médicos.
Até porque a gente até vai ser usuário deles, né? Perfeito. Então, eu quero ter a garantia... É um investimento a curto, médio e longo prazo, né? Eu quero ter até a garantia de que um dia, quando eu precise ser atendido, ou que porventura venha a ser operado, ou ser tratado por um desses que foi meus alunos, eu dizer, ó, esse aqui estudou, esse aqui sabia alguma coisa, do que dizer, caramba, vai ser aquele camarada que vai me atender, né? Então, é uma preocupação social, Justo. é uma preocupação na formação continuada médica, e é quando eu falo médica, não só médica, mas a gente engloba toda a área de saúde, né, que tem que estar envolvida nesse processo. E, logicamente, na formação individual, né, a gente sempre diz o seguinte, o cadáver nos ensina muito a ter o respeito, a você saber que aquela pessoa que está ali, ela se doou para que você estivesse ali mexendo. Então, você não está mexendo numa mesa, numa cadeira, que se você quebrar, que se você destroçou isso aqui, joga no lixo. Então, ele te ensina ética, te ensina respeito, te ensina gratidão. Então, assim, te ensina uma série de coisas além da anatomia em si. Bela mensagem, professor. Isso é importante porque, por mais que a gente veja na faculdade, mas é muito no início, né? A anatomia é muito no início, às vezes não há a maturidade necessária, né? Porque eu acredito que a maturidade ela não vem só com a idade, Não. ela vem com a experiência. Perfeito. Então, quanto mais, né, você vai tendo experiência ali no seu curso e tudo, aí você vai ficando mais maduro. E matérias importantes, né, como a própria anatomia já passou, infelizmente. Então, assim, qual estudante que nunca teve experiência de acompanhar um médico, ele pedir para realizar um procedimento, ele perguntar o que é que tá aqui, qual é o veio que tá passando aqui, qual é esse músculo? E você morrer de vergonha porque não sabe, dá né? um branco na Dá um cabeça, branco. né? Eu vou lhe contar aqui, parece brincadeira, mas não é. Houve um evento nacional em que foi muito discutida essa questão de para que usar o cadáver, né? Para que usar essas coisas? Não pode usar simuladores, pode usar animais. E aí, na plateia, um desses defensores, né, aliás, um desses professores estava lá expondo, então na plateia levantou-se um grande professor de anatomia e grande cirurgião e disse, você que está fazendo a palestra aí, o senhor gostaria, por exemplo, você se entregaria para uma pessoa te operar, uma pessoa que operou e treinou em ratos? Perfeito. Aí eles, não, veja só, porque a simulação e tal, talvez não, eles ainda bem, porque o rato, por exemplo, não tem apêndice. Ele ia treinar apendicite com você como, né? Exato. Então tem condições que até onde o simulador ele pode te ajudar. A atividade simulada ela é muito importante. Isso. Você vê que hoje astronautas vão à órbita sem nunca ter feito nada real. Foi tudo em simulador. O piloto de avião tem simulador, mas ele tem que ter as horas de prática. Ele tem que ter as atividades práticas. Então, o cadáver, ele é algo que não vai deixar de ser, porque é o que nós somos. Isso. E essa forma de experimentação com o cadáver fresco é a forma que mais aproxima isso. Porque que a gente chama, real like. É tal qual acontece no vivo. A estrutura, ela está preservada de tal forma como se eu estivesse trabalhando num paciente vivo. E aí eu vou puxar o gancho que ele falou, o cadáver fresco, que é um dos diferenciais lá do Instituto também, né, que a gente está comentado. Esse cadáver fresco que é feito com uma tecnologia diferente, né, professor? Você pode explicar pra gente por que esse cadáver ele é diferente dos cadáveres que a gente treina aqui? E por que fresco, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, ela inicia um processo de decomposição. Então a gente primeiro precisa estacionar esse processo. Existem vários processos para isso. Um dos que a gente mais utiliza aqui no Brasil e em vários países é a utilização de uma substância fixadora que é o formol. Então o formol, ele fixa, ele para o processo de deterioração. Só que esse formol, ele já começa a modificar as estruturas corporais. Ele vai alterando textura, ele vai alterando coloração, ele vai alterando o cheiro, ele vai alterando todos os aspectos relacionados a o que é o real. Uma outra forma de você parar esse processo é o congelamento. Só que isso demanda uma infraestrutura gigantesca. Porque eu não posso congelar esse corpo 2 dias depois de que ele morreu. Então, por isso que assim,
lá nos Estados Unidos e nos países que tem esses programas com fresh frozen cadáver, o que é que eles fazem? Quem é doador, ele faz o seu registro, dizendo que vai ser doador, e ao ele morrer, né, ao ter o óbito declarado, a família informa ao serviço que vai lá de imediato, já faz a captação desse cadáver e já começa o processo de preparação, onde eles vão fazer toda a tipagem de sorológica, porque também tem todo esse controle, eles têm essa preocupação, porque morreu com um determinado tipo de vírus, determinado tipo de infecção, então isso aqui não vai para treinamento. Então, para o treinamento, eles já vão espécimes que já estão totalmente isentos de patógenos. Depois ele vai para o processo de sanguinação. Então ele faz uma remoção, ele faz uma espécie de uma lavagem vascular, só que é uma lavagem muito sutil e com substâncias específicas, que logicamente isso aí é um segredo corporativo, né? É algo que eles não saem divulgando exatamente o processo, mas eles fazem isso aí para quê? Para que não haja uma cristalização dentro do tecido. Certo. Porque se eu simplesmente boto um pedaço de carne fresca no congelador, Cristaliza. ela vai ter cristalizações e isso altera. A gente, se você olhar isso na sua casa, uma carne que está muito tempo no congelador, você já vê que ela fica com um aspecto diferente, mesmo ela estando congelada. Então, eles utilizam um processo, esse cadáver é guardado e conservado a menos 180 graus, em câmeras criogênicas, e fica lá. A partir do momento que vai haver uma necessidade, aí porque eles têm todo a ficha desse paciente. Então, se eu digo, eu quero fazer um treinamento para cirurgias ovarianas. Então, eu quero, logicamente, mulheres que não tenham sido feitas esterectomias, que tenham tal característica. Então, eu vou dizendo que características que eu preciso para aquele treinamento e eles vão ver dentro do hall de cadáveres que ele tem, quais são os que se encaixam. E aí é enviado para o centro de treinamento, como, por exemplo, vai ser enviado lá para o Nicholson, esses cadáveres que a gente vai utilizar no curso. Esses cadáveres são trazidos, então, a menos 20, então já saiu de menos 180 para menos 20. De menos 20, ele vai ser depois resfriado e ele é colocado na bancada, descongelado, né, para que a gente utilize. É tão interessante essa percepção que muitas vezes a gente aqui, quando está dissecando o cadáver, a gente diz, vira o cadáver mais para lá, vira o cadáver mais para cá. Lá, quando a gente está fazendo isso assim, vira aqui a cabeça do paciente. Às vezes, instintivamente, a gente fala o paciente, porque tem hora que a gente corta, né, que a gente faz a incisão e sangra ainda. Que é isso. Então, assim, é totalmente igual. E você pegar numa estrutura real é diferente. A textura. A textura. Assim, você que já tem experiência de muitos anos lá, né, com esse curso, o quão real, quão parecido é realmente com um paciente vivo? Total. Ele só não tem o gemido, como diz a história. Só não respira. Só não respira, né? não tem só os sinais vitais. Mas todo o restante, o tecido muscular, o tecido gorduroso, o encéfalo, é a coisa mais linda. Porque a gente vai olhar nas peças da faculdade, por conta do processo de fixação no formol, ele vai ter uma consistência borrachoide. Sim. E o encéfalo normal, ele não é borrachoide. Ele é uma textura, vamos dizer assim, mais próximo de um pudim. Então, tanto que assim, na hora que a gente abre o crânio, que faz essa exposição, ela é rápida, porque se a gente começa a mexer naquele encéfalo, ele começa a se deteriorar, ele vai se desgastando, ele vai se desmanchando. Então, assim, na faculdade a gente pega, manipula, porque tá aquela bola de borracha. Né? Então, aí o neurocirurgião vai treinar nisso, é totalmente diferente. Não faz sentido, né? E uma coisa interessante é que até aquele medinho que dá, né, de você estar diante de um paciente pela primeira vez, pela segunda e terceira, ter que fazer uma incisão ali, né? Tudo. Então, acho que até isso a gente acaba se preparando, né? Porque ao invés de estar fazendo isso diante de um paciente real, né? Você se prepara emocionalmente, né? Mentalmente, psicologicamente ali no cadáver. E assim, um outro diferencial que a gente tem também no curso é o seguinte. Ele não é um curso de dissecação. Mas tem lá, né? Sim. Veja só.
O processo de dissecação é um processo em que eu vou avaliar e vou removendo Os planos anatômicos. plano por plano, camada por camada, com o intuito de observação das estruturas para o aprendizado. No curso da gente, e logicamente esse é um processo de anos, entendeu? Eu fiz um ano de monitoria, passei um ano dissecando, eu aprendi a secar? Não. Eu tenho 25 anos de formado, esse ano faço 25 anos de formado, tenho mais o tempo de graduação, então quase 30 anos mexendo com anatomia, e digo que ainda hoje tem coisa que eu não sei dissecar. Tu já dissecou? Umas 2 vezes o Henrique deu a É isso. oportunidade de secar, mesmo sendo monitor. Mas hoje em dia o estudante ele tem uma deficiência nisso também, né? Pois Não é, tem só que assim, o que é que a gente tenta otimizar? São poucos dias de curso. Não tem Ninguém vai como- sair de lá um dissecador. Sim. Mas Então- pelo menos ver na Então, prática, que eu mas acho não que tinha- né? Nem isso. Mas não tinha como a gente colocar uma coisa. E qual seria a aplicação disso também? Porque esse é um outro aspecto. Isso. Para que é que eu vou estar estudando isso? E o aluno tem essa mentalidade. Ele acha importante estudar, mas eu tenho que dar a noção de para onde é que ele vai usar. Perfeito. E aí qual foi a abordagem que a gente fez? A gente fez uma abordagem de que os processos de dissecação e de procedimentos que a gente vai realizar são baseados em atividades que ele vai realizar no seu dia a dia. Obrigatório de um médico. Então, por realizar. exemplo, você não vai fazer uma dissecção de pescoço. Sim. Você vai fazer uma dissecção para uma traqueostomia. Perfeito. Então a gente anexa todos os aspectos que a gente vai trabalhar de anatomia são voltadas para procedimentos clínicos Perfeito. e cirúrgicos. Então, desde o processo da anatomia palpatória, em que eu tenho que fazer a identificação de pontos importantes, porque onde é que eu vou fazer a colocação de um dreno de tórax? Aonde é que eu faço uma punção lombar? Aonde é que eu faço um acesso para subclave, um acesso central? Então, qualquer um desses procedimentos eu tenho que ter guias, ter marcos anatômicos, e que esses marcos anatômicos eles sirvam de orientação. Então, eu preciso saber disso. Aí a gente vai trabalhar isso. Mas voltadas para cada procedimento. Então, você não vai ver lá, vamos só dissecar a pele para ver o que tem por baixo da pele. Qual vai ser o sentido disso? Nenhum. Então, a gente só estaria, entre aspas, perdendo tempo. Justo. E aí, o que é que a gente tenta otimizar? Vamos fazer, então, uma drenagem de tórax. Vamos fazer Tráqueo. uma tráqueo. Vamos fazer um acesso Biotema. venoso central. Então, todos esses processos cirúrgicos que a gente vai fazendo de membro inferior, de membro superior, de tórax, de abdômen, de cabeça, de pescoço, a gente vai mostrando. São os target points. Cada área dessa tem pelo menos 10 target points. Então, cada uma dessas áreas são abordadas por profissionais, por professores que também fazem parte da Sociedade Brasileira de Anatomia. Né? São grandes nomes da anatomia nacional e não desconsideraria em colocá-los também num hall internacional. Com vasta experiência, não só na anatomia, mas na atuação clínica. A gente tem, por exemplo, na equipe, a doutora Andrea Oxley, que é lá de Porto Alegre. Ela é cirurgiã do aparelho digestivo. E ela faz o treinamento simulado com videolaparoscopia. Sim. Então os alunos vão ter a oportunidade de fazer uma videolaparoscopia no cadáver. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Todos os alunos botam a mão na massa? Todos têm lá a disponibilidade. Acontece às vezes assim, é interessante, porque tem alunos que dizem assim, não, eu quero só ficar olhando. Entendo. Entendeu? Então assim, logicamente a gente não obriga ninguém, mas está lá disponibilizado para que todos façam. Com acompanhamento desses Com acompanhamento professores. desses professores, com a orientação. Então, logicamente, vai dar para fazer cada um fazer um apendicite? Não, mas qual é o treino, por exemplo? Você vai entrar com as pinças, vai fazer o levantamento de alças, você vai fazer a localização do apêndice, você vai fazer a manipulação daquela região e aí retorna. Vem o outro. Então, cada um vai fazer um passo a passo dentro de objetivos cirúrgicos. Seja para uma cirurgia de vesícula, seja para de um apêndice, seja para uma cirurgia bariátrica. Então a gente tem as movimentações que seriam necessárias para aquele procedimento para ele fazer ali. Muito legal, professor. A maioria
fica lá brigando, às vezes até diz, bora, tem que passar para outra bancada. Não, peraí que eu quero ficar aqui. Aí quando chega na outra, diz, não, agora não quero sair dessa. Então é interessante, Legal. porque assim, tudo é muito coordenado, tudo tem um tempo. Então assim, você não vai ficar só numa bancada. Você vai passar São por estações, todas, né? são estações, você vai passar por todas as estações e cada uma tem uma coisa legal, tem algo interessante a mostrar. Cada uma com professores extremamente renomados, de grande experiência, de vasta experiência, não só no dia a dia da anatomia, mas como digo, na sua prática profissional. Uhum. Né? Então isso alia muito É no, diferente. no, Pedro, no que a gente eu vai tô fazer. dentro. Não, E tu? é uma oportunidade, é um sonho. Assim, eu acho que o público-alvo foge dos acadêmicos, sabe? Eu acho que os médicos recém-formados, ou até médicos já Eu renomados, acho que deveria ser obrigatório. obrigatório. É um- É interessante porque assim, ó, esses cursos, a gente tem assim uma experiência muito interessante, porque a gente vai vendo cada caso, né? Então tem um aluno do primeiro período, que às vezes ele vai lá, diz, eu estou no primeiro período, será que eu vou aprender alguma coisa? Impossível não. E ele aprende, e aí é interessante que quando ele volta, ele diz assim, como mudou minha cabeça para eu aprender o restante? Quando o cara às vezes já está no último período, já está terminando, já indo para uma residência, ele diz, como foi bom revisar tudo que eu aprendi na anatomia. Aham. O profissional diz, caramba, eu não lembrava lembrava de que nada. para eu fazer esse procedimento, tinha que prestar atenção nisso aqui. Agora eu já sei, porque quando eu faço, às vezes o paciente se queixa disso. Por que é que ele sente uma dor aqui? Ah, é porque tem esse nervinho que passa por aqui. Então, se eu fizer mais para cá ou mais para lá... Então, ele começa a ter uma noção. E é como eu disse, é interessante que é um curso que ele engloba desde o profissional, já experiente, Sim. ao acadêmico do primeiro ano. Às vezes, a gente já teve a oportunidade de fazer o seguinte, foi muito interessante, assim, foram 3 pais com os filhos. Os 3 médicos e os filhos fazendo medicina. Né? Então, assim, era meio que um deixando um legado ali pro outro, então assim, ó, eu faço isso, não sei o que e tal. A gente já teve essa experiência, sabe? Teve a experiência daquele aluno que nunca tinha tocado num cadáver. Tem o aluno que já tinha feito dissecações, mas no cadáver formalizado ou glicerinado. Então são muitas experiências diferentes. E que, o mais interessante de tudo, eles têm uma aceitação e um nível de satisfação extremamente elevado. E assim, professor, uma coisa que eu estava falando também logo no começo, da quantidade de alunos e sobre a disponibilidade de cadáveres. Então, por exemplo, se o curso aumentar a quantidade de alunos, também aumenta a quantidade de cadáveres e a quantidade de professores? Sim, só que aí o que é que acontece? Como eu disse a você, desde 2014 a gente vem analisando formatos. Sim. São experiências. Começou em 2014, então. Não, assim, isso já existe, lógico, há mais Não, tempo, com vocês, mas né? eu comecei a coordenar esses cursos em 2014. E aí nas mais diversas áreas. Né? Então, não só na área de odontologia, mas de medicina, para profissionais, para acadêmicos, para vários tipos de formação. E aí, a gente vai, logicamente, vendo uma coisa que funcionou bem aqui, a gente mantém, outra coisa que não funcionou bem, a gente vê isso um pouco como remodelar. Perfeito. E aí a gente achou, um dos primeiros problemas que a gente tinha, é porque o curso começava lá. E como ele começava lá, a gente pegava um público muito heterogêneo. Então, às vezes, a gente estava conversando algumas coisas, tinha algumas pessoas que estavam entendendo, e tinha algumas pessoas que estavam ali um pouco voando na história. E aí, qual foi a modificação que a gente fez para esse projeto? Por isso que eu disse, ele agora vem muito mais robusto, O desse ano. o desse ano. A gente levou 2 anos fazendo esse planejamento para esse ano. Certo. Certo? Por quê? O que é que a gente vai fazer? Esse nivelamento já vai acontecer durante o ano todo. Nós teremos uma série de videoaulas em que a gente vai preparar o aluno para tudo que vai acontecer lá. Então, como eu estava falando, a gente vai falar de traqueostomia? Vai, tem uma aula de traqueostomia. Ele vai fazer uma aula sobre túnel de carpo. Vai ter uma aula sobre anatomia da mão, de punho, onde ele vai ver túnel de carpo. Então, quando ele chegar lá, todo mundo que chegar já vai saber o que a gente vai fazer, já vai estar ciente daquele conteúdo que a gente vai ministrar. Então, isso, muito provavelmente, faz todo sentido nisso, de que vai ser muito mais bem aproveitado. Isso. Sim, com certeza. A outra coisa é o número de alunos. Logicamente, a gente sempre tentou dar uma proporcionalidade do número de peças para o número de participantes.
Mas a gente viu também que não adianta só colocar muita peça e ter muitos alunos. Então a gente, como eu disse, a gente fez um ano, a gente colocou, foram 203 alunos. Para mim foi uma loucura, porque fico na organização, então cuidar da logística de tudo isso é absurdo. Né? É um trabalho muito grande e, logicamente, a gente não só vive disso. Justo. A gente tem uma série de outras ocupações, tem uma série de outros afazeres e a gente não consegue parar só para fazer isso. Então, um curso para 200 alunos, apesar de a gente ter tanto a infraestrutura lá, que comportaria até muito mais, a gente conseguiria fazer um curso lá para 800 pessoas simultâneos, se eu quisesse. Certo? De ter quantidade de cadáver para isso, quantidade de professores também, mas aí o que acontece? Eu começo a ver que quando eu chego num patamar de quantidade de alunos, alguns patamares eu digo, dali para frente, o meu ganho acadêmico é muito pouco. Então vamos ter uma procura muito grande para esse curso, vamos ter lá 300 pessoas interessadas. Eu não vou fazer uma turma de 300. Não tem condições. É o que eu digo, até teria, mas não é o meu objetivo. Perfeito. Porque o meu maior comprometimento ali é com a aprendizagem. Perfeito. Então, esse processo de aprendizagem, ele chega no limite. Que dali para frente, eu vou colocar mais gente, as pessoas vão ter ganho, mas além do trabalho ser muito maior, a qualidade do que eu vou entregar de serviços talvez não seja do mesmo jeito. Eu costumo dizer assim, é uma espécie de um restaurante. Eu tenho um restaurante que eu tenha 10 mesas para servir, eu consigo servir de uma maneira. Um restaurante que eu tenha 300 mesas, eu posso servir os 300? Posso botar mais garçons? Posso botar tudo isso? Posso. Só que, será que eu, por exemplo, como dono do restaurante, eu consigo ir nas 300 mesas para dar boa noite aos meus clientes? E até manter a qualidade, né? No Japão, não sei se você conhece essa história, mas tem um tipo de restaurante que é o omakase, que são os sushi mestres, preparam a vida toda, preparando sushi e tal. E os principais, que são os melhores sushis, os mais bem avaliados pelos próprios japoneses, esses sushi men, eles deixam num lugar pequeno, eles não expandem, entendeu? Sim. Porque para ele a prioridade é manter a qualidade. Então, assim, acho que a filosofia tá perfeita, professor. Acho que é isso. Então a ideia é essa. Então, assim, mas eu tô com uma demanda reprimida muito grande. A gente abre outra turma. Perfeito. Seja para fazer na data próxima, é uma das possibilidades. Então, o curso vai ser do dia 14 a 18 de dezembro. Eu tenho muita gente. De repente eu consigo abrir uma outra turma. 14 a 18 de dezembro. 14 a 18 de dezembro. É a turma que a gente está já bloqueada, que já está com inscritos. Boa de alunos, então se inscrevam, viu? É limitado. A gente fez o lançamento, terminou sexta-feira o desconto de valores de lançamento e a gente já superou mais de 30% das vagas. E olha que estamos finalizando março, né? O negócio de dezembro. Mas uma viagem dessa, ela exige planejamento. Isso. Então, não é só o planejamento orçamentário. É uma viagem que você, primeiro, precisa ter visto. Isso, tem que se organizar. Para ter o visto, tem que ter o passaporte. Isso. Então, assim, são várias coisas que você vai ter que ter na sua preparação para fazer uma viagem dessa. Professor Henrique, e o que é que está incluso aí? O que é que o aluno, comprando, né, o curso, o que é que ele tem direito? Investindo no curso. O que é que ele vai ter? Então, a gente tem, oferecido no curso, nós temos a preparação, que são essas videoaulas, né, que a gente tá aí com uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem aí, mas a gente tá aí com uma parceria com uma plataforma sensacional. Que além de das cursos, videoaulas, né, tem questões, vai ter acesso a questão, vai ter acesso a dúvidas. Deixa eu falar o nome da plataforma, cara. Não, com certeza. É para gerar essa expectativa. Então a gente fechou uma parceria também com a Águia Médica, né, que vai dar esse suporte de plataforma para os nossos cursos, para as nossas aulas preparatórias. Então, assim, um material que quem já conhece o material de vocês já sabe realmente a qualidade do que está sendo colocado ali dentro. Isso foi uma das coisas que também a gente tinha recebido propostas de outros lugares, mas onde a gente se sentiu seguro de colocar o nosso material. E é o que eu digo, eu não estou colocando só o material do professor Henrique. Eu estou colocando o material que é da Sociedade Brasileira de Anatomia. Preciosos, hein? Então,
É um cuidado, é um cuidado grande que a gente tem que ter, né? Então, a gente está colocando esse material lá para o aluno antes do curso. Ele vai ter que fazer também um pré-teste e um pós-teste. Professor, então se eu tirar nota baixa eu vou ser reprovado do curso? Não, o intuito não é o de aprovação ou de reprovação. Logicamente, se você não tiver o quantitativo de aulas assistidas, o quantitativo de horas participadas no curso, você não tem a certificação. Justo. Mas o pré-teste e o pós-teste é uma exigência da empresa que faz a nossa acreditação internacional. Porque isso também é um outro quesito que também a gente tem colocado, né? O nosso curso ele tem um credenciamento internacional. Ele é um curso acreditado. Então, esse processo de acreditação, um dos fatores que eles fazem no checklist é eu ter a comprovação de aprendizagem do curso. E como é que a gente faz isso? A gente faz um pré-teste e depois do curso faz o pós-teste. E a gente muitas vezes faz um acompanhamento até anual desses alunos. Existe uma coisa que a gente chama de curva de Ebbinghaus, que é a curva do esquecimento. Então muita gente assiste uma aula, faz uma prática, depois parece que passou aquele personagem do MIB, né, que dava o flash e você apagava tudo. Verdade, né? verdade. Então, Verdade. a curva de Ebbinghaus mostra justamente isso, como o processo de esquecimento ele se dá. E a gente observou, a gente fez um trabalho a respeito sobre isso com os nossos participantes. Então nós tivemos 719 participantes respondendo esses questionários ao longo desses anos. E o que é que a gente observou? Que o índice de acertos no pré-teste é em torno de 30%. Quando termina o curso, ou seja, logo de imediato, ele vai para 85, 89% de aprendizado no curso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que depois de um ano, essas pessoas ainda retêm no conhecimento acima de 60%. Porque a prática é diferente, né? É uma experiência totalmente diferente. inesquecível. Exato. É o que eu disse, é todo o aspecto que está ali envolvido. É a viagem, é a internacionalização, é a experiência de intercâmbio, é você conhecer outras pessoas, conversar com outros professores, é tudo isso aí. E aí, nesse projeto agora, com a criação desse processo de videoaulas preparatórias antes, eu pelo menos imagino, a minha hipótese agora para esse estudo, né? Não sei se... demais. Vai pra PET de 100, aí os 98, mas de que a gente tenha resultados tanto no pós-teste, como também na manutenção desse conhecimento por muito mais tempo. Perfeito. Então, isso vai fazer com que haja melhor resultado e a gente continue com o curso creditado. Sim. Então, ele vai ter esse certificado creditado, ele tem essas videoaulas, ele tem o curso, né, lá no Instituto, no Nicholson Center, com as práticas, com dissecação, com atividades em simuladores também, mas também no cadáver. Então tem várias atividades para esse dia. São dias muito intensos de atividade. Ele tem uma alimentação, e aí eu gosto de falar assim, a gente fala de alimentação, aí diz, então de manhã eu vou ter um cuscuz, uma tapioca, né? Não é bem Você isso. está nos Estados Unidos, querido. É. Leva o seu cuscuzinho aí na mala. Não, porque a gente aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem um padrão alimentar muito diferente, né? Então, na hora do almoço, então tá incluído o quê? O café da manhã e o almoço. Aí o cara chega lá, mas o almoço é esse aqui? O café da manhã é esse? Cadê que eu não tô com cadê a tapioca, né? Aí americana, então, né? 5 dias. Né? Então assim, a gente dá o café da manhã no hotel. É um café da manhã estilo americano, que é aquele café da manhã. Waffles, torradas, bacon, ovos, frutas, sucos e iogurtes. É muito bom. Pois é, e outra. Você cereais, aquela coisa. Tá? Eu particularmente não, adoro. cereal, não falo de cereal, porque eu acho que eu engordei uns 10 quilos agora no final de ano, só de ser de tanto cereal que eu comi. Então, o café da manhã, lá no hotel. Só que aí, assim, não é um café da manhã que eu vou lá descansar. Por quê? Você vai ter meia hora só para comer. Porque o café da manhã abre 7h30 a gente tem que estar saindo do hotel
para 8 horas em ponto, a gente está dentro do Instituto. É longe o hotel? São 15 minutos de deslocamento. O translado, O translado está incluído disso aí, né? E a hospedagem para esses dias. Passagem. Não. Passagem A passagem é única fora, né? a gente deixou fora. Por quê? Porque às vezes, primeiro, a gente tem um curso que recebe pessoas do Brasil inteiro. Então, para a gente colocar a passagem fica muito diferente porque varia muito de local para local. Segundo, tem pessoas que, eu tenho milhas, eu tenho meu programa de fidelidade, eu quero da empresa tal, eu gosto de viajar de tal empresa, eu quero sair tal hora. Então, o que é que a gente fez? A gente tem a assessoria, a gente tem uma parceria com a Transamérica Turismo, que é quem está nos apoiando na parte logística de viagem, que pode ajudar a quem quiser fazer a emissão de passagens. Certo. Você vai ter as diárias a partir do dia 15 até o dia 18. Incluso no valor do curso. Incluso no valor do curso. Por que a gente fez isso? A gente teve um ano de experiência que não foi muito adequado, porque, infelizmente, o brasileiro ele não tem o senso de responsabilidade que o americano exige. Então, o que acontece? 8 horas da manhã eu tenho que estar com todo mundo dentro do instituto. E aí tinha gente, vou alugar uma casa, aí ficou mais longe, peguei Todos trânsito. têm que ficar lá, né? No mesmo local. Então todo mundo tem que ficar no mesmo canto. Por quê? Porque sai todo mundo e chega mesmo todo mundo horário, no mesmo horário. Então o transporte também está incluso. Isso, justamente por conta dessa logística. Perfeito. Na hora do almoço, a gente oferece também um almoço. vai lá, né? Lembrando que é um lunchbox. Isso. Vem o quê? São 4 opções de sanduíches com uma salada, um cookie ou um muffin ou alguma coisa assim de sobremesa que resolve rapidamente. Por quê? Primeiro, o tempo que a gente está no instituto, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, se você for, vamos sair, vamos deslocar, vamos fazer um almoço, vamos voltar. Disney, Então, Deixa pra jantar, né? Mais então tarde. não dá. E E aí, justamente por conta desse pensamento, a gente não incluiu o jantar. Por o quê? pessoal sai A gente termina às 5 horas da tarde, certo. e dá pra passear mesmo. Inicia que horas, professor? 8 da manhã. Tá. É de 8 da manhã às 7, ou às 17. Fica direto lá dentro. Fica né? lá dentro. Almoça lá Perfeito. dentro do instituto. Tem a refeição, que é esse lunchbox, que já vem aquele assim. É bem servido. Certo. É uma alimentação de E a qualidade. salada é uma delícia de lá. E eu né? gosto mais de sanduíche também, né? Não, aí tem vários. São a tipos de sanduíche. Aí tem para vegano. Se você tiver restrição alimentar, eles têm toda essa elaboração. Ô, professor Henrique, e a roupa? O scrub? Então, aí Também? os scrubs, os EPIs, todo o material que você for precisar lá para o curso, está incluído, Joia. tá incluído nisso aí. Essa logística de translados. E aí, o que não estaria? Então, logicamente, as passagens, como a gente já falou, o jantar. A gente teve um ano que a gente ofereceu o jantar. Aí a gente tinha 120 participantes. Então, contratei jantar para 120. Não ficava 30. Quem é que vai ficar? Porque terminava o curso, passear. Em aí o Orlando, pessoal queria ir para um parque. E é muito próximo, né? Tudo muito perto. A gente tá... É porque a gente fala Orlando, né? Mas para quem não conhece, Orlando é uma determinada cidade e que em volta de Orlando você tem várias outras cidades. Então, se a gente for falar assim em termos de localização específica, nem o curso é em Orlando e nem a hospedagem. Fica tudo na Grande Orlando. Então, a hospedagem é no Lake Buena Vista. É um outro município. Mas é tudo bem. É colado. É, Você bem não sabe nem que saiu de Orlando. É verdade. Isso. Até Você os disse- parques, a maioria não fica Os lá. parques, então, os parques não ficam em Orlando. Isso. Orlando não tem parque. Os parques são fora de Orlando. Só que a gente recebe como Orlando tudo, né? A gente chama tudo ali como Orlando. Mas é como se você, por exemplo, quem vai para São Paulo, você sai de São Paulo, entra em Guarulhos ali, você não sabe onde começa um, termina o outro. Verdade. É tudo interligado. Então, a gente fica no Windham, que é o hotel que a gente vai ficar, que é em Lake Buena Vista, ao lado da Disney Springs. A Disney Springs é um complexo de bares, restaurantes, lojas que ficam anexados. É só atravessar a passarela. Não? Então, o pensamento do hotel foi justamente para isso. Por quê? Todo mundo que vai estar lá, nem todo mundo vai estar alugando carro. Por quê? Porque já vai estar o translado. Perfeito. Então, se você chegou do curso, eu quero só ir jantar, quero escutar uma música ao vivo, eu quero relaxar aqui um pouco, atravessou a passarela, você está na Disney Springs. Perfeito. Você não precisa de Uber, de nada para se locomover.
Do hotel para o Weinland Outlet, são 10 minutos. São dos melhores lá, né? É. É um dos mais procurados. Então, você tem um outlet pertinho. Do lado, quase, você tem um Walmart, Walgreens, CVS, todas essas lojas que quando o pessoal vai, Gosta busca. de passear, né? é muito bem localizado esse hotel. Perfeito. Ele também já fica fora de um pouco da área de trânsito, que vai facilitar para o deslocamento para o curso. E os parques da Disney estão todos ali próximos. Esse hotel, inclusive, ele faz parte do complexo Disney e que tem, inclusive, um ônibus gratuito que leva para os parques. Aí é bom demais. Aí tá... Outra vantagem, nessa época, muitos dos parques têm o ingresso noturno. Então ele tem um ingresso para você ir durante o dia, que encerra por volta das 4 horas da tarde. E aí eles vaziam o parque e vendem um outro ingresso que começa às 5 da tarde. Então você fica de 5 da tarde até meia-noite, se eu não me engano, que é o Disney All Night. Sim. Bem mais barato, sem filas, e que você aproveita tudo do mesmo jeito. Lembrando que lá você vai escurecer em torno de 9 da noite. Né? Então, é uma condição que você vai percebendo e consegue aproveitar os parques, consegue se divertir. E eles ficam abertos até que horas? O quê? Os parques. Então, depende do parque Certo. e depende da época do ano. Então, por exemplo, eu vou para Magic Kingdom. Você vai ter um desconto para entrar no parque à noite. Ainda vê lá o show de fogos, o show lá do Castelo da Cinderela, aquele negócio todo. E faz o seu passeio sem estar enfrentando filas, Sim. aquelas coisas demoradas. Participa de todos os brinquedos. Nem todos os parques têm isso. E aí, logicamente, algumas pessoas aproveitam. Eu quero ficar mais 2 dias, eu quero ir 2 dias antes, eu quero ficar o Natal, o Réveillon. Então, essas diárias extras também são pactuadas com a nossa empresa de turismo. Certo? Não está incluída no curso, mas estão oferecidas também por lá. Quem quiser. Quem quiser, fica mais dias. Né? Até para aproveitar um pouco, você já faz uma viagem dessa, fica mais 2 dias, 3 dias e aproveita um pouco mais. Porque realmente, nos dias de curso, dá para você fazer? Dá. Mas precisa... Quando a gente viaja, a gente não sai 7 horas, 8 horas da Então. manhã, chega lá meia-noite, né? Todo mundo morto, no outro dia tá 7 horas da manhã de novo. É exatamente isso. Pra Então, aproveitar tudo. Né? é bem Dá corrido, pra- mas dá pra gente Mas fazer. dá. A gente brinca, a gente intensa, faz. né? Mas Quando é na hora séria, senta Isso. lá, estuda, aproveita o momento que você tá pagando pra isso, né? Esse é uma experiência que eu acho que quem for dificilmente vai ter outra oportunidade dessa na vida, né? Assim, Exato. é uma formação, é um processo, é uma etapa da formação que eu acho que deveria ser indispensável para qualquer aluno. Mas, ô pra qualquer Pedro, aluno, né? eu vou até discordar um pouquinho de você. É interessante que, assim, a gente tem uma recompra desses cursos até alta, Sim, sim. sabe? Porque a pessoa participa de um Gosta, Gosta. vê que pode aproveitar mais no outro também, e né? vai em anos seguintes. É como se fosse uma é interessante. reciclagem, né? É. É como se tivesse... A gente tem alguns professores, Perfeito. o acadêmico nem tanto, não vou dizer que o acadêmico tem essa recompra, mas, por exemplo, profissionais e professores. Por exemplo, tem uma professora que, até parceira nossa, ela realiza vários cursos, vai estar realizando também um de harmonização e de DTM lá na época. Marília já foi com a gente 3 vezes como aluna, está indo agora como instrutora. Então, assim, é algo que as pessoas participam. Então, a gente tem vários alunos que já participaram mais de uma vez. Porque vem, aprende daquela maneira e diz, caramba, como abriu minha cabeça. É porque uma coisa interessante, a gente acha que a anatomia ela é importante só para procedimento, que a gente falou tanto aqui, né, da anatomia palpatória e tudo. Mas e os exames complementares? Os exames de imagem? Verdade. Que muito médico, eu não falo nem de estudante de medicina, porque infelizmente a gente não tem a prática real ali e tudo, e é difícil a gente ter, né, o conhecimento mesmo ali do exame. Mas os médicos, o que a gente vê é uma dificuldade assim absurda. Por quê? Geralmente, pela deficiência na anatomia. Sim. Né? Também, né? Então, assim, não é só a questão Fazer esse do raciocínio, exame, né? fazer esse raciocínio conjugado é extremamente importante. Infelizmente, eu digo isso. Na área de saúde, a gente ainda carece muito. Muito. Porque a pessoa fica, primeiro,
laudo dependente. Isso. Então, se não tiver o laudo, se não tiver o valor de referência, eu não sei se aquele exame está bom ou se está ruim. Isso. Segundo detalhe, eu vi que tem uma alteração, mas o que é que essa alteração significa? Exato. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Muita gente já deve ter escutado aí falar de alteração, por exemplo, da taxa de ferritina. Sim. Ah, eu tô com a minha ferritina alta e a conduta de muitos profissionais é o quê? Ah, vamos tirar carne vermelha, vamos tirar hortaliças que tenham coloração verde, que são ricos em ferro, vamos tirar feijão e tal. Vamos tirar a ingesta. Alguns até dizem, não, vamos fazer sangrias, vamos diminuir isso aqui. Nos casos grandes. Só que aí esquece de um pequeno detalhe. Se pega um paciente que é obeso, que provavelmente tem esteatose hepática, Inflamação, fígado. que é uma inflamação Isso. ali A do ferritina fígado, vai aumentar. a ferritina vai aumentar. Exato. E não adianta só você tirar isso aí da dieta dele. Isso. Então, se eu não sei Você o trata a conhecimento inflamação, né? anatômico, se eu não conheço a fisiologia, se eu não conheço a bioquímica, Isso. É como a detecção de um câncer. O câncer de próstata é o quê? Palpatório ali. Você vai palpar. E se Isso. você não sabe o que é o quê, se você está palpando a estrutura anatômica, se você está palpando o que não é anatômico, não. Mas E você aí não faz nem o diagnóstico. você veja, né, no exame de próstata, já aproveitando dizendo que é super importante, né, para nós homens, a gente tem que passar por isso, mas faz Não parte. é vergonha nenhuma, né? Não, faz parte, é importante. Por quê? Ah, não, mas meu exame sanguíneo tá dando bom. Para eu ter uma alteração sanguínea, o eu já negócio tenho já que tá- ter uma área tumoral instalada maior. E a superfície que você vai sentir na palpação, ela é lisa. Se eu sinto qualquer granulaçãozinha aqui, se eu sinto qualquer alteração nessa superfície, eu consigo detectar mesmo ainda com o exame de sangue baixo. Então, um não dispensa o outro. Isso. Eu posso fazer um acompanhamento sanguíneo, mas eu preciso fazer, Isso. invariavelmente, o exame. Perfeito. Então, é entender essas relações. E é por isso que eu estou dizendo, o curso ele não vai te entregar um processo de, eu vou dissecar para eu ver que primeiro eu tenho pele, Isso. eu tenho depois um subcutâneo, eu tenho aqui uma fáscia, eu tenho um músculo. O que é que ele vai usar isso? Eu quero que ele entenda o seguinte, na hora que eu for operar o paciente, é isso que eu vou ver. Isso. Na hora que eu for fazer a abordagem, a incisão tem que ser nesse lugar por conta disso. Na hora que eu for fazer tal procedimento, eu vou localizar os meus instrumentos por aqui. Os procedimentos que eu vou realizar são dessa forma, por conta dessa estrutura anatômica, por conta desse marcador ali. Isso. Então, isso é que é importante. Por isso que o foco do nosso curso, ele é de dissecação, ele é prático, mas voltado à relação de procedimentos. E que é um diferencial das aulas que a gente tem na faculdade, né? Total. Porque a estrutura das aulas de anatomia da faculdade é exatamente o que você falou, até porque é o primeiro contato que o aluno tá tendo ali, né? Com o cadáver, com a anatomia em si, então tem que ser assim. Então, geralmente, a gente não consegue aproveitar aquilo dali da forma mais pura, realmente mais completa, mais íntegra, porque a gente vai vendo ali a estrutura, mas não consegue juntar. Então, quando a gente vai para a prática, a gente diz, meu Deus, eu vi tanta coisa, mas não estou conseguindo correlacionar. Né? Então, você fica perdido. E veja que interessante. Para a gente que já realiza isso, que todos lá que estão, é um grupo de professores que ninguém tem, vamos dizer, eu acredito que nenhum do grupo tenha menos de 20 anos de anatomia. Apenas. Experiência não vai faltar. Né? Trabalhando com anatomia, certo? Fora a sua formação profissional. Mas ninguém ali acho que tem menos de 20 anos de exercício. Tem horas que a gente vai dissecar e que vai mostrando lá coisas que a gente diz, caramba, olha que negócio legal, isso aqui é uma coisa que a gente não vê sempre. Avaliação anatômica. No último curso mesmo, por exemplo, teve um aneurisma de aorta que poucas pessoas tinham visto um daquela dimensão que estava lá no cadáver. Então, assim, a gente se surpreende às vezes com o que a gente às vezes encontra. Porque tem coisa que você às vezes viu no livro, viu naquele negócio e não vê no dia a dia. É verdade. E assim, me surpreendi muito nesse bate-papo que a gente teve com o professor, porque assim, a gente já sabia do curso, né? A gente conversou com o Henrique sobre tudo. Mas assim, Estamos fazendo parte. Estamos fazendo parte também, né? Estamos fazendo parte do curso. Mas assim, me surpreendi de verdade, já sabia de muita coisa, Agora mas assim... já quero que chegue dezembro Já quero que chegue dezembro logo. Não quero que chegue dezembro logo não, porque Não, tem que preparar muita coisa, né? tem tanta coisa Faltam umas coisinhas, né? para Mas, assim, correr.
Fiquei muito feliz com o bate-papo. A gente bateu 1 hora, começou 1 hora aqui, nem parece. passou isso já aí? passou 1 hora de conversa. Já passou 1 hora. Boa, né? O tempo voa. Você vê, com a anatomia, ó, a coisa, né, flui. E assim, professor, acho que é uma oportunidade única que você está dando aos alunos, né? A Sociedade Brasileira de Anatomia apoiando também o projeto, fazendo parte. Então, assim, acho que é uma oportunidade que quem está ouvindo, quem está vendo, não pode deixar de perder, né? Então, assim, deixar sua mensagem final, chamar o aluno para fazer o curso também, acho que é importante. Aqui a câmera. Então, pois é, né? Vamos agora direcionar aqui exatamente para os nossos espectadores, né? Então, assim, é uma oportunidade que vale muito a pena. Para alguns, às vezes imaginam que é um sonho muito difícil. E eu digo a vocês que a primeira coisa que você tem que ter é o desejo de realizar. Então, isso é que é o mais importante. Nós já tivemos alunos que não tinham condição financeira nenhuma de estar lá. Nós tivemos, por exemplo, monitores que os alunos que eram amigos deles fizeram uma vaquinha para mandar esse aluno. A gente teve um aluno que era lá de Goiás, que não tinha condição financeira de viajar. A gente sabe que, logicamente, é um curso que não é um valor qualquer, né? Dentro, inclusive, de tantas despesas que a gente tem no nosso dia a dia. Mas teve aluno que fez vaquinha. Uma coisa que eu brinco muito com os alunos, assim, ó, vocês todo ano recebem um monte de presente. Dia dos namorados, dia de aniversário, de Natal, dia da criança. Cheguem para os seus familiares e digam assim: o meu sonho é me tornar um melhor profissional. É fazer algo diferente para a minha formação.